Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Reuniram todos aí para que a gente possa tratar desse assunto tão importante para toda a família, né? Para todos vocês que estão aí em casa. Então vamos chamar para a gente poder ouvir um pouco o nosso querido Edilson Reis, né? Ele que é capelão do Hospital Universitário, coordenador do curso de prevenção ao suicídio, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e está aqui para falar conosco sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. Reis, muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Viver com Fé e Saúde. É muito bom receber você aqui conosco mais uma vez. Nós que agradecemos o convite, trazemos um cordial saudações do nosso diretor, professor Cláudio Silva, nosso reitor, professor Marcelo Turini. Estamos à disposição aqui para esclarecermos e pontuarmos ações onde nós podemos criar na sociedade a cultura da prevenção ao suicídio. É fundamental, né? Relevante demais esse assunto, né? Relevante e atual, porque até alguns anos atrás era tabu e mito falar desse tema. Hoje nós percebemos a necessidade de falarmos. Falarmos o quê? Não falar o fato em si, mas falarmos como prevenir e aonde buscar ajuda, e principalmente para as pessoas que estão em sofrimento e angústia, isolado com elas dentro de si. E você percebe que na atualidade já existe essa diferença neste querer falar das instituições, das escolas, porque você viaja muito, vai para muitos lugares falando sobre esse tema, fazendo essa conscientização. Então você acredita que vem aumentando cada vez mais o chamado, as pessoas realmente se apropriaram de fato de que é importante falar sobre esse tema? Hoje nós percebemos isso. Quando nós começamos isso há quase 30 anos atrás, a gente percebeu que ninguém queria falar sobre isso e, principalmente, não tinha como falar porque não sabia falar disso. Hoje a gente percebe que esse mito está caindo. Muitas instituições estão nos dando portas abertas, as instituições estão falando, as pessoas estão buscando esse tipo de esclarecimento. A mídia de Mato Grosso do Sul tem um papel fundamental de esclarecer, pontuar, que traz isso para um debate ético, acima de tudo, e humano. Por quê? Valorizando a pessoa humana. Então a gente percebe que há uma certa conscientização até das universidades, das escolas, de trazermos isso aí como um tema a ser debatido e esclarecido. E de acordo, né, com tudo isso que você vem estudando, que você está realmente nessa causa há muito tempo, geralmente quais são as principais causas que levam uma pessoa a cometer o suicídio, Reis? Não existe uma única causa. Existem fatores que desencadeiam isso aí. Um deles, nós podemos falar que é a depressão. Mas a depressão, ela é sistêmica, progressiva, severa, letal, incapacitante, que vai se dividir em leve, severa, moderada e crônica. Quando nós falamos em depressão, nós estamos falando de uma doença que pode vir com comorbidade. Tá? Depressão é uma das várias vertentes. Por exemplo, na minha mão tem 5 dedos. A depressão está aqui, uma delas, que vai desencadear esse caso do suicídio. Outros são as relações interpessoais. Hoje nós estamos vivendo numa geração de adultos infantilizados, com baixa tolerância à frustração, que cria muita expectativa e não é capaz de superar quando essas coisas não ocorrem. Não tem um sentido de esperança, não tem vínculo e, principalmente, não tem pertencimento no lar, na família, na sociedade, nas comunidades religiosas. É um vazio existencial do imediatismo. Hoje nós estamos trocando o ser pelo ter. As relações de afeto dentro do lar, totalmente conturbadas, competições, a ausência total do vínculo fraternal, perdeu-se o princípio da unidade, perdeu-se também a questão do diálogo fraternal. Aí nós temos as doenças patológicas, as doenças circunstanciais. Isso tudo desencadeia o quê? Leva esse indivíduo a potencializar nele o ato que? Da impulsividade, associado ao alcoolismo, que hoje ninguém fala. Alcoolismo, hoje mulheres bebem muito, jovens, adolescentes bebem muito, tá? E aí vai desencadear também um estado da solidão e do abandono. E a gente vai perceber isso nas estatísticas. Hoje o idoso é o que mais comete suicídio no Brasil. E ninguém fala sobre isso. O idoso. Todo mundo fala o jovem, o adolescente, a rede social. A criança. É um mito, é outro mito que tem que ser quebrado. É mesmo.
mesmo? O idoso é o indivíduo que mais comete suicídio no Brasil, que apresenta 2 sintomas: abandono e solidão. Ele deixa de existir, ele é o invisível no lar. Todo mundo sai e deixa o idoso. Ou então, quando vai visitar o idoso, todo mundo come, almoça e já quer ir embora. Esse idoso, ele não é ouvido, ele é visto, mas não é ouvido. Ele não é respeitado, não é valorizado, ele é abandonado. Tá? Então, são vários fatores que vão desencadear isso aí na sociedade. Então, nós precisamos rever muita coisa na família. Princípios, tradições que têm que ser resgatados no discurso familiar. Exato, porque há muito tempo as pessoas vêm falando, né, da preocupação com o jovem, da preocupação que não deve deixar de ter, claro, com a criança. Mas quando você vem trazer a figura do idoso, isso amplia muito mais e realmente coisas que até então as pessoas ainda não tinham se dado conta em relação a isso, não? Sim, porque um jovem é um impacto. Rede social, colegas, amigo, circula rapidamente as informações do fato ocorrido com o jovem, mas o idoso não. Até nisso o idoso é abandonado. Até nisso o idoso é esquecido. E a gente pode perceber quando a gente vai estudar cartas e bilhetes de pessoas que cometeram o ato, né, a autolesão que infligiu a ele, a gente percebe o quê? O quanto essa pessoa está sofrendo. É um inventário de dor, solidão e angústia. Tá? Eu chamo hoje o celular de caixa preta da angústia e o sofrimento. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente conectada, onde o indivíduo sofre isolamento e solidão. E o idoso, muito mais ainda. Muito mais ainda. É importante essa questão que você fala, sobretudo em relação às cartas, não no sentido do porquê eles deixaram, mas no sentido de ele poder expressar a dor dele, mas isso quando está sendo acompanhado, né, em relação à questão da sua saúde mental, por um psiquiatra, acompanhado por um profissional da psicologia, não, Reis? Isso é fundamental. No Brasil nós temos um mito seguinte: esse remédio funcionou para minha sogra, toma ele. Isso é um crime. Os profissionais de saúde mental, o psiquiatra, ele tem que ser visitado porque ele vai tratar o sintoma. O que é o sintoma? Aquilo que está aparecendo. O profissional de saúde mental, o psicólogo, ele vai tratar a causa, aquilo que está oculto, que não aparece. É uma junção. E entre eles tem um pêndulo chamado medicamento. Mas o medicamento tem que ser indicado por um profissional da saúde. E nós não, nós trocamos isso aí. Tá? Nós trocamos. Então, uma dor não compartilhada dói mais. E Lacan, quando ele fala, quando a palavra mata a coisa, que coisa é essa? Aquilo que eu não consigo falar. Aquilo que está dentro de mim que eu não sei expressar. Mas por quê? Porque eu não sou ouvido. Eu vejo o indivíduo, mas eu não ouço. E quando você ouve alguém, ele quer ser ouvido. Os iguais se identificam de que forma? No diálogo franco e fraterno. Não parece brincadeira, parece mágico, mas não é mágico. A fala é dolorida, mas ela é terapêutica. Mas essa escuta tem que ser proveniente de um profissional de saúde mental qualificado, que é o psiquiatra, o médico e o psicólogo. Psicólogo não é amigo, padre não é psicólogo, pastor não é psicólogo, líder espírita não é psicólogo. Psicólogo é aquele que tem uma formação que está inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Psiquiatra é aquele que está no Conselho Regional de Psicologia, de Medicina. O padre, o pastor, o professor, o familiar, ele pode se enquadrar no primeiro interventor. Aquele que vai ser a primeira escuta, imediatamente escuta, não julga, leva ao encaminhamento. Ele leva esse indivíduo a buscar tratamento medicamentoso, psicoterápico e um tratamento continuado. É isso que nós temos que entender. Uma das grandes dificuldades é entender e aderir ao tratamento. De 10 pessoas que cometem suicídio, 7 interrompem o tratamento medicamentoso e o tratamento com psicólogo. Mas por quê? Porque ele não adere ao tratamento. É isso que é uma grande dificuldade. Geralmente é associado a algum transtorno mental? Sim e não. Os transtornos mentais são uma desordem mental que desestrutura o psique do indivíduo, que ele sofre. E esse sofrimento é subjetivo desse indivíduo. Eu não tenho como medir a dor e o sofrimento de alguém. É subjetivo, é dele. Tá? E essa desordem mental pode desencadear um fator muito interessante.
dor. Mas eu preciso falar dessa dor. Essa dor pode ter duas origens: circunstancial, ambiente externo, perda de um ente querido, desemprego, violência, abandono, término de um relacionamento, furto, tá? Impotência, situações sociais, ambiental, familiar, crise familiar, né? Infelizmente tem essas crises, e outras que são as desordens mentais, bioquímicas, os neurotransmissores que não chegam para realizar o quê? A produção da quantidade de alegria, felicidade, vai dar um rebaixamento mental que só pode melhorar através do medicamento e da psicoterapia. Então, quando a gente fala em transtorno mental, nós estamos falando em alguém que está sofrendo muitas vezes em silêncio. Exatamente. Porque não tem aonde falar, por que falar por vergonha. Você não precisa ter vergonha. Uma das coisas que eu tenho falado muito nos locais onde eu estou indo, Mato Grosso do Sul, pelo Brasil todo, é o seguinte: você não precisa provar nada para ninguém. Isso é um mito querer provar. Hoje nós vivemos numa sociedade de aparência, curtida no Facebook, nas redes sociais, tudo. Essa busca da aparência, da perfeição, da aceitação é que leva o indivíduo a não falar da sua dor. A pessoa morre para ser ouvida. Não precisa disso. Você não precisa provar nada para ninguém. Se você tem um sofrimento, busque ajuda, mas uma ajuda qualificada que vai ter um trabalho de continuação. Que você fala, a pessoa morre para ser ouvida. E aí, quando isso, infelizmente, acontece, fica a culpa do sobrevivente, né? Sim, fica a culpa dos sobreviventes. Quando uma pessoa comete suicídio, atinge de 6 a 12 pessoas. Agora, imagine um jovem, imagine alguém que tem um universitário, o número é muito maior. Então aí entra o processo da culpabilidade, aí entra um processo novo que chama pós-venção, o acolhimento, tá? Para que nós não podemos evitar o chamado efeito Vetter, que é a replicação do ato. Sim. Por isso que a gente tem que quebrar isso aí através de um acolhimento, da pós-venção, é esse grupo onde o indivíduo está inserido, porque pode entrar num processo de culpa, e a culpa é um sofrimento pior ainda. Mas ninguém é culpado quando uma pessoa comete suicídio. Porque muitas vezes esse indivíduo, ele não aderiu ao tratamento. O sofrimento dele é tanto que ele busca aliviar essa dor com a morte. Então ninguém é culpado. Mas até o indivíduo entender isso, às vezes precisa do manejo medicamentoso e a intervenção psicoterápica. E algumas pessoas, eu não sei se isso acontece com todos que têm a ideação suicida, que falam que vão se matar, que falam numa brincadeirinha, mas fala, né? Quem está do lado de cá e que ouve, de que forma que pode conduzir para poder ajudar essa pessoa? Primeira coisa, não brincar com o tema. Se o indivíduo está verbalizando isso, ele está falando que alguma coisa não está bem com ele. Aquilo que é o ato falho, né? Ele está falando. As palavras estão cheias de significados. É um significado de dor. Ou seja, no momento de crise ele já está pensando. Ele está no campo das ideias. O ruim é quando ele querer materializar isso. Quando você percebe que alguém fala, comenta isso em rede social, verbaliza isso através da oralidade, a intervenção é o seguinte: o que está ocorrendo? Aonde dói? Como eu posso te ajudar? De uma forma acolhedora. Uma das grandes dificuldades disso hoje é os pais. O pai não sabe lidar com isso. O pai já chega agressivo, já dá síndrome do Capitão Nascimento, encosta na parede, o que está acontecendo? Não é assim. Nós temos que ser fraternais. Nós temos que ser acolhedores com aquele que nós amamos. A palavra é: aonde dói, como eu posso te ajudar? Sem julgamento e principalmente sem agressão. E uma coisa que eu acho muito incrível, que eu venho observando, né, onde quer que eu passe, são jovens acolhedores, Edilson Reis, porque isso já aconteceu, nos últimos dias aconteceu de uma forma muito repetida, e eu venho observando isso de jovens que eles estão ampliando o olhar em relação ao outro. Está acontecendo alguma coisa com você? Está tudo bem? E você observa aquele sentido mesmo do acolhimento e da fala, e de uma forma séria, né, para poder estender a mão ao outro. Provavelmente, isso eu que veio ao meu pensamento agora,
por conta das falas, por conta de toda a conscientização, né, do sentido de prevenção mesmo, de ter um olhar diferenciado para o outro, né? Sim, é aquilo que a gente tem falando. Eu fico repetindo, uma dor não compartilhada dói mais. Eu fico repetindo, repetindo, repetindo. Por que a repetição? A repetição leva uma consciência de que pode ser falado, pode ser evitado. Mas, acima de tudo, o jovem, a sociedade, eu volto a dizer, o padre, o pastor, são pessoas que estão aí para ouvir e, posteriormente, fazer os devidos encaminhamentos. Tá? A escuta amiga é essencial para quem está aí sofrendo. O pai, a mãe, o professor, o educador, ótimo. Mas, acima de tudo, o encaminhamento para uma intervenção de um profissional qualificado, médico e psicólogo. É esses que estão qualificados no Brasil para fazer esse tipo de intervenção a médio e longo prazo. Fora disso, não. O padre, o pastor, a igreja é acolhedora. Ela tem um papel fundamental no trabalho de prevenção ao suicídio. Mas, acima de tudo, que esse indivíduo esteja sendo acompanhado por um profissional de saúde mental. Profissional este qualificado, eu volto a dizer, profissional de saúde mental. Não é em outros locais que você vai encontrar isso. Você vai encontrar isso num divã, com psicólogo ou com psiquiatra. Gente, aquilo que Reis trouxe em relação à medicação, ele é subjetivo, ele é individualizado. Aquela medicação sua não é a mesma que vai servir, né? Sobretudo em miligramas, para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua comadre, quem quer que seja. Então, ao invés de compartilhar a medicação, compartilhe o cartão então do psiquiatra. Sim. Né? Compartilhe o cartão do psicólogo, se faz o acompanhamento. É, porque eu sempre falo o seguinte, uma dor, você só vai medir uma dor quando você sente ela. Porque toda dor é suportável quando não é em você. Nós temos que entender que o medicamento, ele, em alguns casos, é necessário a intervenção do medicamento. Em alguns casos. Mas quem vai decidir isso é o profissional de saúde mental e não grupos que julgam. Tem grupos aí na sociedade que diz que não ao medicamento, não ao medicamento. Gente, só sabe da dor de alguém quem está passando por ela e a família que convive. O medicamento é essencial em alguns casos, mas quem vai decidir isso é um profissional de saúde. Por exemplo, tem pessoas que tomam medicamento para hipertensão, para diabetes, e ninguém é contra. Eu não vejo campanha de ninguém, de grupos, dizendo que é contra o medicamento para hipertensão, para diabetes. Eu não vejo. Mas eu vejo pessoas contra o medicamento para saúde mental. Eu não entendo isso. Então nós temos que ter uma consciência de que toda dor é suportável quando não é em mim. Nós estamos falando de situações que o Brasil é o 8º país do mundo com alta taxa de suicídio 100 mil habitantes. Mato Grosso do Sul é o 3º estado do Brasil com altas taxas de suicídio por 100 mil habitantes. Campo Grande figura entre as 3 capitais com maior taxa de suicídio. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos trabalhar com dados, com estatísticas, é o que nós vamos fazer agora. Inúmeras pesquisas para termos evidências de fato e não de discursos vazios de uma ideologia que, infelizmente, não contribui para nada. Sem sombra de dúvidas. Está vendo, gente? Edilson Reis, e nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.